Durante meses, parecia impossível imaginar alguém tirando Kimi Antonelli do controle do campeonato. Aos 19 anos, o piloto da Mercedes transformou a primeira metade de 2026 em uma sequência impressionante de vitórias, poles e pódios. Ele chegou à pausa de agosto com 219 pontos, 50 de vantagem sobre Lewis Hamilton e 59 sobre George Russell. Os números pareciam proteger sua liderança. Mas a segunda metade da temporada começou com um detalhe que pode mudar tudo. Enquanto Antonelli tenta defender o que construiu, a Ferrari decidiu acelerar seu ataque, e a pressão passou a aumentar por todos os lados. Agora restam 12 corridas, e a grande pergunta não é mais se Antonelli tem velocidade para ser campeão. Isso ele já provou. A dúvida é se conseguirá manter a calma quando a Ferrari, Hamilton, Russell e até os problemas da própria Mercedes começarem a transformar cada fim de semana em uma ameaça. Até aqui, Antonelli foi a grande história de 2026. Em apenas sua segunda temporada completa na Fórmula 1, ele deixou de ser tratado como uma promessa e passou a ser o homem que todos precisam alcançar. Foram 6 vitórias em 11 grandes prêmios, 6 poles e 9 pódios. Mais importante do que a quantidade de resultados foi a forma como eles aconteceram. Antonelli não venceu apenas quando largou na frente e teve uma corrida tranquila. Em várias situações, precisou recuperar posições, controlar pneus e evitar erros. Na Hungria, por exemplo, conseguiu transformar uma situação complicada em um lugar no pódio. Esse tipo de recuperação mostrou por que sua liderança não surgiu por acaso. Mesmo nos dias menos favoráveis, ele encontrou uma maneira de limitar os prejuízos. Essa regularidade é justamente o que torna a perseguição de Hamilton tão difícil. Recuperar 50 pontos parece possível quando ainda existem 12 corridas. Mas a conta muda quando o líder quase sempre termina entre os primeiros. Hamilton não precisa apenas vencer. Ele precisa vencer enquanto Antonelli perde pontos importantes. Se os dois terminarem lado a lado na frente, a diferença cairá muito devagar. Para transformar a tabela, o piloto da Ferrari precisa aproveitar finais de semana em que a Mercedes enfrente problemas, erre a estratégia ou simplesmente não tenha velocidade suficiente. E é por isso que as mudanças feitas durante a pausa de agosto ganharam tanto peso. A Ferrari chegou a Zandvoort com uma nova fase do desenvolvimento do SF26. O foco principal está no conjunto aerodinâmico, especialmente no assoalho, com mudanças pensadas para melhorar a eficiência do carro e tornar seu comportamento mais previsível. Durante a primeira metade do campeonato, a Ferrari mostrou velocidade, mas nem sempre conseguiu repetir o mesmo desempenho em pistas diferentes. Em alguns circuitos, o carro parecia capaz de desafiar a Mercedes. Em outros, perdia equilíbrio e sofria com o desgaste dos pneus. A equipe precisava encontrar uma solução que funcionasse de forma mais constante, porque Hamilton não pode disputar o título dependendo de um único tipo de pista. A vitória em Barcelona deu à Ferrari a confiança de que estava seguindo uma direção correta. Hamilton venceu e mostrou que quando o carro encontrava o acerto ideal, ainda tinha condições de derrotar os principais rivais. Depois disso, a equipe continuou pressionando. Em Silverstone, a Ferrari voltou a ser competitiva e reforçou a sensação de que a diferença para a Mercedes podia diminuir. A pausa de agosto, portanto, não foi tratada como um período para simplesmente esperar a próxima corrida. Foi usada para acelerar decisões e preparar novas peças para a fase mais importante do campeonato. Também surgiram informações sobre um novo chassi para Hamilton. Mas a principal ameaça para Antonelli não depende de uma única peça. O plano da Ferrari é trabalhar no conjunto inteiro. A equipe já havia introduzido uma atualização de unidade de potência na Áustria, antes da pausa. Por isso não é correto tratar Monza como o momento da primeira evolução de motor da Ferrari em 2026. O trabalho na unidade de potência já começou, e continua dentro das possibilidades permitidas pelo regulamento. Existem expectativas de novas mudanças, mas qualquer promessa de um ganho exato de potência, ou de 2 décimos por volta, precisa ser vista com cautela. O desempenho real só pode ser confirmado quando as peças estiverem funcionando na pista. Mesmo assim, a estratégia da Ferrari é clara. A equipe quer continuar evoluindo enquanto ainda houver uma chance real de buscar o campeonato. Isso pode parecer arriscado, porque desenvolver um carro no meio de uma disputa também pode criar problemas. Uma peça nova precisa funcionar com o restante do conjunto. Se o ganho de desempenho vier acompanhado de maior desgaste dos pneus ou instabilidade, a atualização pode não entregar o resultado esperado. É por isso que Zandvoort se tornou um teste tão importante. A pista holandesa exige muita aderência, mudanças rápidas de direção e um carro equilibrado em praticamente todos os setores. Um problema pequeno pode aparecer imediatamente. Existe ainda uma dificuldade extra: o formato sprint. As equipes têm menos tempo para experimentar configurações e entender completamente o comportamento do carro. Para a Ferrari, que chega com mudanças, isso aumenta o risco. Se o acerto estiver errado, haverá pouco espaço para corrigir. Mas, se a base estiver correta, Hamilton poderá aproveitar o desempenho novo imediatamente. O primeiro treino mostrou como a disputa está apertada. Antonelli foi o mais rápido, enquanto Hamilton terminou em quarto, apenas 0,190 segundos atrás. Entre eles ficaram Lando Norris e George Russell. A diferença pequena mostrou duas coisas ao mesmo tempo. A Ferrari está perto, mas a Mercedes continua forte. A classificação para sprint aumentou ainda mais a tensão.
Russell conquistou a pole, Norris ficou em segundo e Charles Leclerc colocou a Ferrari em terceiro. Antonelli terminou em quinto, depois de perder parte de sua chance com um incidente na brita, enquanto Hamilton ficou em sétimo. Nenhum dos dois principais nomes da disputa pelo título conseguiu a posição ideal. Isso abre espaço para ultrapassagens, estratégias diferentes e possíveis mudanças na pontuação. Em um campeonato decidido por detalhes, uma corrida curta pode ter consequências maiores do que parece. E é nesse ponto que George Russell entra como uma ameaça que pouca gente estava colocando no centro da discussão. O britânico está 59 pontos atrás de Antonelli e 9 pontos atrás de Hamilton. Durante boa parte do ano, ficou ofuscado pelo desempenho do jovem companheiro de equipe. Mas ele continua pilotando o mesmo Mercedes e possui velocidade suficiente para vencer corridas. Se Russell encontrar uma sequência forte na segunda metade, poderá tirar pontos diretamente de Antonelli. Isso não significa que ele se transformará em aliado de Hamilton. Russell continua lutando por seus próprios resultados e quer terminar o ano na melhor posição possível. Mas quando dois pilotos da mesma equipe disputam as primeiras posições, o líder do campeonato precisa lidar também com o homem que divide a garagem com ele. Esse cenário pode ser perigoso para Antonelli. Se Russell terminar regularmente à sua frente, a vantagem sobre Hamilton pode diminuir, mesmo sem que os dois rivais se enfrentem diretamente. Basta que o piloto da Ferrari esteja na frente de um e o outro Mercedes fique entre eles. A matemática muda rapidamente. A Mercedes não pode simplesmente pedir que Russell abandone suas próprias ambições, especialmente em uma temporada em que ele ainda está perto da vice-liderança. Isso significa que Antonelli terá de continuar vencendo uma disputa interna enquanto tenta defender o campeonato contra Hamilton. Outro risco está na confiabilidade. A Mercedes teve um primeiro semestre excelente, mas enfrentou problemas que custaram pontos. Uma falha mecânica é uma das poucas situações em que um piloto pode perder uma quantidade enorme de pontos, mesmo fazendo tudo certo. Antonelli já sabe que um abandono no momento errado pode mudar completamente o clima do campeonato. Uma diferença de 50 pontos parece confortável até o instante em que Hamilton vence e o líder sai zerado. Em apenas uma corrida, a pressão pode aumentar de forma brutal. Se algo parecido acontecer novamente, a vantagem construída durante meses pode deixar de parecer tão segura. A Mercedes precisa, portanto, continuar desenvolvendo o carro sem comprometer sua resistência. Essa é uma tarefa difícil, porque a segunda metade do campeonato costuma aumentar a pressão sobre os componentes. As equipes querem mais desempenho, mas cada mudança precisa ser testada. Enquanto a Ferrari tenta encontrar velocidade adicional, a Mercedes precisa garantir que Antonelli continue vendo a bandeirada. O equilíbrio entre desempenho e confiabilidade pode decidir mais do que uma pole position. Hamilton, por sua vez, possui uma arma que pode se tornar ainda mais importante agora: a consistência. Mesmo quando a Ferrari não teve o melhor carro, ele conseguiu permanecer perto dos primeiros e limitar prejuízos. Em uma perseguição longa, essa capacidade é fundamental. Campeonatos não são definidos apenas pelas grandes vitórias. Muitas vezes, a diferença aparece nos dias ruins, quando um piloto transforma um possível abandono em alguns pontos ou salva um quinto lugar depois de uma classificação difícil. Hamilton conhece esse tipo de disputa melhor do que quase qualquer piloto do grid. A experiência, porém, não resolve tudo. Para buscar Antonelli, Hamilton precisa de um carro capaz de vencer com frequência. É exatamente por isso que a Ferrari decidiu continuar atacando o desenvolvimento. Se o novo pacote funcionar, Hamilton deixará de depender apenas de regularidade e poderá combinar sua experiência com velocidade real. Essa é a ameaça que a Mercedes precisa observar. Um Hamilton consistente já é perigoso. Um Hamilton consistente e com um carro capaz de disputar todas as vitórias se torna um problema muito maior. Os números ajudam a entender o tamanho do desafio. Com 50 pontos de diferença e 12 corridas restantes, Hamilton precisa recuperar pouco mais de 4 pontos por etapa para chegar ao líder. Mas essa média engana. O campeonato não se move de forma regular. Em alguns fins de semana, ele pode recuperar quase nada. Em outros, um abandono de Antonelli pode mudar a tabela de uma vez. O formato sprint em Zandvoort oferece ainda mais pontos e cria uma oportunidade extra para alterar a diferença. Ao mesmo tempo, também oferece mais uma chance de cometer um erro. A presença de outros pilotos torna tudo ainda mais imprevisível. Leclerc pode terminar entre Hamilton e Antonelli. Norris e a McLaren também têm velocidade para interferir na distribuição de pontos. Russell pode vencer ou tirar posições do próprio companheiro. Em uma disputa apertada, cada carro que aparece entre os dois principais rivais altera a conta. A Mercedes não pode marcar apenas Hamilton. Precisa colocar Antonelli constantemente entre os primeiros, porque perder pontos para outros pilotos pode ser tão prejudicial quanto perder diretamente para a Ferrari. Antonelli também está prestes a enfrentar um tipo de pressão diferente. Liderar um campeonato depois de 11 corridas não é o mesmo que defendê-lo quando a reta final se aproxima. No começo, uma etapa ruim pode ser recuperada depois. Agora, cada corrida perdida reduz o número de oportunidades para reagir. A vantagem de 50 pontos pode dar segurança, mas também pode criar decisões difíceis. Ele precisa saber quando atacar e quando aceitar um resultado que proteja a liderança. Não pode se envolver em acidentes desnecessários, mas também não pode permitir que Hamilton acumule vitórias sem resposta. Até aqui, Antonelli mostrou maturidade para lidar com problemas. Mas ele ainda não passou por uma segunda metade de temporada em que todos os rivais estão concentrados em derrubá-lo.
Hamilton tem experiência em campeonatos decididos por poucos pontos. A Ferrari sabe como a pressão pode mudar o comportamento de uma disputa. E a Mercedes terá de administrar dois pilotos competitivos enquanto tenta manter o carro confiável. Tudo isso acontecerá ao mesmo tempo.